Como certo de hoje, vamos falar sobre cultura do design. Você já ouviu esse termo? Pois é, vamos trazer isso para o dia a dia, para a gestão da sua empresa, o quanto é importante isso para a gestão dos seus negócios. E aí, para falar sobre o assunto, eu recebo aqui Gilmar Gumier, que é fundador da consultoria Tuia, que é especializada em cultura do design e também em experiência, né, Gilmar? Seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião, tudo bem? Ótimo. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Vai ser muito bom conversar sobre esse assunto com você e com os ouvintes, né? Ótimo, tenho certeza. Muito obrigado a você pela disponibilidade de conversar com a gente aí, pela sua gentileza de compartilhar conhecimento também. A gente precisa sempre, né, trocar ideia, levar conhecimento, instigar quem está em casa, quem está na sua empresa. E eu queria conhecer um pouquinho mais, Gilmar, da sua trajetória, que você me conte um pouquinho mais do seu trabalho. Você é formado em administração, né? E por onde você chegou a Tuia e o que é a Tuia hoje em dia? Como é que funciona a consultoria? Tá. Eu fundei a Tuia em 2008, desculpa. No começo a gente era mais focado em agências de publicidade. Hoje a gente atende empresas, né, grandes empresas, empresas como Climatempo, ClickBus, FTD Educação. A gente é focado em experiência do usuário e design, né? Então, nesses 14 anos aí, a gente trabalhou com muitas marcas, muitas empresas. Eu fundei a Tuia depois de ter uma experiência no mercado de UX mesmo, né? Eu me mudei para São Paulo, trabalhei 2 anos em consultoria, agência, fábrica de software. Aí eu percebi uma oportunidade de negócio na época, né? E comecei a Tuia. Hoje nós temos 12 funcionários, né? E trabalhamos nesses projetos, né? Tanto projeto de pesquisa como design system, ajudando as empresas, né, a entender e aplicar e começar a trabalhar essa questão da cultura do design, né? O que é a cultura do design, Gilmar? Então, a cultura do design, basicamente, no senso comum, a gente sempre pensa o design como algo somente estético, né? Aquele celular bonito, aquele carro bonito, que tem um bom design e tudo mais. Mas se a gente entender, né, o conceito da palavra design, que é a questão de resolver problemas, né, vai muito mais além do que o design visual, né? Quando a gente pensa o design visual, ele acaba sendo o resultado, né, do projeto. Então, pensa um aplicativo, assim. Ele tem um design bonito e tudo mais, não vai garantir que você use e goste de usá-lo, porque ele pode ser difícil, ele pode não ser claro, ele pode ter muitos passos e não ficar claro para você como usar. Então, quando a gente fala a cultura do design, é que o design ele converse e entenda as dores do negócio, né? Então, da empresa, entenda as dores de quem vai usar, então aí pode ser tanto cliente interno quanto cliente externo, e também junte tudo isso e aí no resultado pode ser um design bonito, mas principalmente ele tem que ser funcional, né? Ele tem que atender tanto os objetivos do negócio, da empresa, quanto os objetivos do cliente, senão ele vai ser só bonito e pode não ser usável, né? Não ser claro no dia a dia. Curioso e muito interessante isso. Quando se tem um produto ou até num serviço pode ser aplicado esse conceito, talvez, Gilmar. Me dê um exemplo. Um serviço muito simples, a URA, quando você vai ligar para a operadora de celular ou tudo mais, as opções que tem ali, um para tal, 2 para tal e tal. Aquilo ali acaba sendo uma experiência do usuário também. Ali trabalha numa área mais específica que a gente chama de UX Writing, porque é mais conteúdo, né? Mas a própria organização da URA, ela pode ser boa ou ruim para quem está usando. Tem um exemplo,
em São Paulo, por exemplo, quando dá algum problema de energia elétrica, quando eu ligo para a concessionária, ela já coloca um aviso que ela sabe que teve um problema aqui na minha área e que ela está tentando resolver. Se ela tem já um horário determinado que ela acredita que vai conseguir resolver, ela já deixa essa mensagem. Então eu não preciso esperar tudo para colocar. Esse é um exemplo, né? Depois outros a gente pode pegar, por exemplo, um aplicativo mesmo. Acho que, assim, a gente pode pegar o aplicativo do Nubank, né? Que é de banco. Quando ele chegou, praticamente ele mudou o padrão dos aplicativos de banco, né? O Nubank não foi só o aplicativo em si, era todo o serviço envolvido, Sim. tudo que, né? Mas assim, ele mudou o padrão, porque de certa forma ele deixava mais simples tarefas que eram muito complexas nos bancos tradicionais, né? Então, quando a gente fala de cultura do design e tudo mais, é essa questão, né? Como eu vou facilitar para quem usa os meus serviços, e aí pode ser tanto interno quanto externo, pode ser os meus colaboradores, por exemplo. A gente tem um cliente que é o Grupo Martins Atacadista e a gente faz pesquisa com eles todos os meses. A gente já fez entrevistas e testes de usabilidade em sistemas internos da Martins, né, que os próprios colaboradores usam. No caso do sistema, o que acontece? Né? Se a gente deixar ele mais fácil de usar, o colaborador ele pode fazer a tarefa mais rápido, então ele pode fazer mais tarefas no dia e ele pode ficar mais satisfeito com o trabalho, né? Porque assim, o que facilitar no dia a dia dele vai ser melhor para ele e para a empresa. Se torna mais produtivo, né, Gilmar? E eu imagino que tenha sido crescente uma demanda por mais cultura do design, por design mais facilitadores, eu diria, porque a gente vive um momento de transformação digital, é claro, e né, muito evidente, mas a gente precisa trabalhar em mais a eficiência dessa transformação, né? E a evolução dessa transformação, né? Talvez a cultura do design esteja bem atrelada a isso, então, Gilmar. É o que a gente tem, mas com mais eficiência, é isso? Sim. Por exemplo, imagina um trabalho que você faz analógico. Basicamente, quando você vai digitalizar esse trabalho, você não vai pegar ele do analógico e já colocar no digital da mesma forma. Provavelmente, o ideal, né, é que você ouça os seus colaboradores, ouça os seus clientes e veja uma forma de melhorar. A gente vai digitalizar o que tem e a gente vai melhorar isso, né? Porque só digitalizar não vai adiantar, né? A gente pegar como é aqui no analógico e colocar no digital, não vai adiantar muito. Então, essa cultura do design, né, é quando a gente pensa que o design, ele anda junto com o negócio, né? Não é só aquela coisa bonita, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar que em vez da gente... Tem banco e concessionária faz muito disso. Eles chamam de conta digital, mas basicamente, em vez da gente receber as faturas todo mês pelos correios, eles mandam pelo e-mail, ou eles podem colocar no aplicativo para que a gente veja. Então, assim, o processo que fez isso, de entendimento e tudo mais, é sempre interessante ele pensar, ouvir os colaboradores internos, né, como o que o pessoal mais pede quando liga no saque. Eles querem segunda via? Vamos facilitar. O que eles querem? Quais problemas que eles querem? Né? Aqui tem eu uso a Vivo, né? Fazendo um merchandising aqui. Eu uso a Vivo, mas assim, antes quando dava algum problema na banda larga, eu tinha que ligar para o 0800. Agora eu faço pelo aplicativo e ele vai meio que dando um passo a passo. Basicamente, ele não pegou o 0800 que eu fazia, mas ele pensou em uma jornada mais eficiente. E basicamente, quando eu tenho um problema, para ligar, eu não ligo, né? Eu uso o aplicativo e o próprio aplicativo faz tudo. Eu consigo resolver pelo aplicativo, ou se o problema é muito complexo,
aí o próprio aplicativo me sugere a visita de um técnico. Então, basicamente, para a Vivo fazer isso, ela entendeu, por exemplo, ela entendeu o saque, o que o pessoal tinha mais de reclamação, o que mais pedia. Ela fez um protótipo, ela testou com os clientes para ver a melhor forma, e ela sempre vai testando para melhorando, né? Ótimo. E colocando mais funcionalidades, que antes era mais analógica, dentro desse digital, de uma forma mais fácil. É ótimo. Não, então, a percepção de que é preciso mudar ou investir mais na cultura do design, ela se dá sempre de lá para cá, né? A máxima do empreendedorismo, né? A partir da dor do outro é que a gente busca uma solução, né? E nesse caso também, Gilmar, você vê como o grande ativo, o grande momento de se fazer uma mudança, se necessária, ou mesmo começar já com a coisa diferenciada, mudada, é a partir de lá, né? A partir de uma pesquisa que se faz, um diagnóstico que se tira, né? Eu quero fazer um intervalo rapidinho, Gilmar, e quero entrar no próximo bloco com essa provocação aí, para a gente desenvolver nesse sentido. Quando que eu, na minha empresa, percebo que preciso, por exemplo, mudar, criar uma outra cultura lá, fazer um design mais facilitado, mais eficiente também. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, convido para você fazer comigo, e a gente volta na sequência aí com essa conversa, tá bom? E você de casa também. Continue com a gente aqui no Rumo Certo. Voltamos em instantes. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando de um termo relativamente novo, mas que precisa ser aplicado com muita eficiência nas empresas, chamada cultura do design. Quem está nos apresentando este conceito, falando das vantagens, dos desafios, é Gilmar Gumier, fundador da consultoria Tuya. Gilmar, continuamos nessa conversa, eu tinha feito a provocação no bloco anterior, de como a gente descobre ou identifica que é preciso talvez mudar o design da minha empresa, do trabalho que eu ofereço, do serviço que eu ofereço. Por onde começa isso, né? Você falou que é a partir do cliente, enfim, da necessidade, é todo um diagnóstico. Mas quando é que eu percebo que é preciso mudar? Então, eu vou dar um exemplo bem prático, tá? É de um cliente nosso, que é o Grupo Martins Atacadista. Eles têm uma equipe de operadores que eles fazem negociação com os parceiros de logística para a entrega das vendas da Martins, né? E eles tinham uma equipe, eles faziam, todo mundo fazia pelo WhatsApp. É um canal muito bom, que todo mundo usa, é fácil, só que assim, você não consegue ter um controle, você não consegue ter um armazenamento das informações do processo, como ele se dá, né? Então, o que a Martins fez? Ela fez um MVP, né, que é o mínimo produto viável de um software, e ela treinou a equipe para que a equipe começasse a utilizar. No começo, a equipe basicamente não tirou o WhatsApp e foi direto para o software. Eles estão usando o software junto com o WhatsApp, só que tinha muitas tarefas repetitivas ou que precisava de comunicação entre mais pessoas que o software está fazendo e está tirando uma carga de trabalho que as pessoas tinham. Para a empresa, o que é interessante, a Martins começou a descobrir, através dos dados, né, como são as negociações, quanto tempo demora. Ela começou a colocar meta de tempo para a negociação. Então, a equipe recebe as demandas, né? Eles têm um tempo para fazer essa negociação e eles estão melhorando, né? E aprimorando essa negociação. Então, acaba ajudando tanto a Martins, os colaboradores da Martins, né, que tem um trabalho mais organizado, quanto os fornecedores, porque é algo que tem um histórico, é algo que está armazenado ali e vai ter um estudo. A gente aplicou uma pesquisa, né, um teste de usabilidade com
primeiro os parceiros para entender a visão deles. Então a gente trouxe muitas melhorias ali, que tem muitos que gostam e preferem utilizar o WhatsApp, então assim, fica um pouco de receio de usar a nova ferramenta, mas eles estão começando a usar. E depois a gente também fez teste com a equipe da Martins para ver o que pode melhorar dentro do sistema que eles usam. E daí a gente vai gerando, né, melhorias dentro do próprio sistema que eles vão aperfeiçoando. Então, de certa forma, a gente sempre, quando a gente pensa em transformação digital e tudo mais, é mais aquelas tarefas assim que são muito repetitivas, elas são importantes do negócio, elas têm um volume muito grande que a gente consegue começar a automatizar, né? Então criar uma jornada e a gente consegue fazer um atendimento melhor tanto para os nossos colaboradores, né, quanto para os clientes. Então, quando a gente pensa assim em algo que pode ser digitalizado, é mais nessa linha assim. E sempre pensar que a digitalização basicamente não é a gente pegar o que é o analógico ali e já deixar da mesma forma digital. A gente não está fazendo a transformação ali, né? A gente só está mudando o meio. A gente sempre percebe com o digital que dá para a gente fazer muitas melhorias pequenas, né? Que elas impactam bastante a jornada dos colaboradores, né, interno, e também dos clientes finais. Pois é, e nesse sentido, nessa linha, eu queria saber com você quais são os grandes benefícios, então, de todo esse processo estabelecido, essa transformação digital feita, o que isso reverte depois, talvez até em receita ou fidelização dos clientes, que benefícios, ou digo, que argumentos você usaria como consultor para que eu que tenho uma empresa, e suponhamos, vá contratar o seu serviço, que faça essa mudança. Por quê? O primeiro, assim, é que a gente... o objetivo final de toda empresa é ter lucro, né, basicamente. Então, a gente tem muitas pesquisas que mostram que empresas mais focadas em design, elas têm maiores lucros, né, porque quando a gente começa a colocar o design ali, a gente começa a ouvir mais os clientes, a gente começa a fazer produtos mais focados nas necessidades dos clientes. A gente consegue uma maior fidelização, né? Por exemplo, a gente pode colocar a Apple, né? Quem tem Apple quer trocar, basicamente ali, porque ela entrega tudo o que o cliente quer e mais um pouco. Então a gente tem essa questão de fidelização, satisfação do cliente também, né? Porque ele vai ter ali um produto mais fácil, ele vai gostar de usar e vai usar mais. E também a questão da criação de produtos e tudo mais, ela acaba sendo mais assertiva, né? Porque a empresa, ela não vai fazer um produto só olhando o que ela quer. Ela vai fazer um produto olhando o que ela quer e o que os clientes dela querem, né? Então, um produto, ele tem de ser muito mais assertivo, né? Mais dentro do que os clientes da empresa querem. Ótimo. Eu vou trazer isso, então, para o nosso dia a dia de uma micro e pequena empresa, por exemplo, um bar que seja, né? Uma padaria, enfim. A gente pode dizer que até nem é preciso grandes investimentos, de repente, para mudar uma cultura de design e de experiência também, que talvez seja mais postura mesmo. Eu digo porque, trazendo até uma dor enquanto consumidor, né? Tem estabelecimentos que a gente vai e que é tudo, por exemplo, hoje, por conta da digitalização, do avanço, é tudo pelo QR Code, por exemplo. Se eu vou num restaurante que é só pelo QR Code, o cardápio, não é mais o cardápio físico. Quer dizer, nem sempre a tecnologia que vem para facilitar, ela é boa e eficiente para todo mundo, né? Mas trazendo isso para o dia a dia, você diria que é isso, Gilmar, não é tanto ficar atrelado à tecnologia como um todo, mas é procedimentos, é cultura, é ações pequenas que talvez ali a gente já mude essa cultura para trazer o cliente mais para perto. É o que nos faz voltar ao estabelecimento, por exemplo? Sim, tem várias questões assim, por exemplo, o design, quando a gente pensa, a gente pegar uma padaria, né?
A gente, como ele vai fazer o atendimento, como a pessoa chega até a mesa, como ela fala, depois quando eu vou pagar, como é o atendimento, o que coloca. Tem padaria ou comércio menor que tem o cartãozinho fidelidade, então, se você pensar ali, é tudo um pouco de lógica, de foco no cliente, de ouvir o cliente e de chamar o cliente até a gente, né? Então, eu percebo umas coisas muito pequenas, assim, aí é um pouco a minha visão, né? Eu consigo perceber quando o negócio ele tá mais digitalizado, por exemplo, quando a gente vai num lugar que ele tem um sisteminha já para anotar os pedidos ou que assim o pessoal vem com celular para anotar os pedidos. Ali ele já vai ter ele já vai saber o que ele vende, ele sabe o que vende cada dia, ele já está mais digitalizado. Ele fez uma transformação que para quem compra provavelmente não vai perceber muito, mas assim, para ele ali, o pequeno negócio, eu acredito que é uma grande mudança, porque não está mais na cabeça do dono, né? Está dentro de um sistema que ele pode entender, de quinta-feira eu vendo, de quarta-feira aqui em São Paulo é feijoada, né? De quarta-feira aqui eu vendo muito mais feijoada, ou vendo menos. Então, tem um pouco dessas questões, né? E depois tem outras questões que vai trabalhando. Por exemplo, eu tenho aqui perto de casa, tem muitas hamburguerias, né? E tem várias que tem WhatsApp e tudo mais, e o pessoal fica mandando promoção, fica trazendo isso. Quando chega lá, você tem um desconto porque já comprou. Então, para o pequeno negócio, né? A digitalização, isso é o início, sabe? Fazer o cardápio no WhatsApp, então, colocar o link pro delivery, colocar o endereço, colocar mensagem de agradecimento. Quando a gente pensa em transformação pro pequeno negócio, eu vejo muito isso, sabe? Que tem estabelecimentos que, assim, tá tudo muito centrado no dono, tudo muito analógico, e já tem esses estabelecimentos que conseguem utilizar muito bem as ferramentas que tem dentro do contexto que ele precisa, né? Gera eficiência, né, Gilmar? E para a gestão já é mão na roda, né? Às vezes com procedimentos e investimentos talvez não tão altos, se consiga fazer isso, né? É preciso se colocar à disposição para fazer, para buscar, porque a gente tem ferramentas hoje bastante viáveis no mercado também para pequenos negócios, né, Gilmar? Sim. Assim, tem muitas ferramentas grátis, né? Tem ferramentas que têm um custo mais baixo, né? Que são focadas mesmo para os pequenos negócios. Assim, a Tuia já trabalhou com uma ferramenta uma startup que foi comprada pelo iFood, que eles eram especialistas em pedidos pelo WhatsApp para pequenos estabelecimentos. Então, assim, e eles tinham eles davam um treinamento para o estabelecimento começar a usar o WhatsApp como uma ferramenta de vendas, né? E não só uma ferramenta de comunicação. Muito bom. Pensar a tecnologia como uma aliada também, né? E se eu, enquanto consumidor, preferir o cardápio de papel, tudo bem, mas tem que ter, né? Tem que ter as duas opções, não é? Uma não substitui a outra, né? Talvez seja essa a essência da nossa conversa aqui, de que a gente tem muita hoje facilidade, tem que trabalhar aí com a cultura do design, que também ajuda na eficiência, mas tem que pensar sempre no outro lado mesmo, né? No que a gente quer oferecer para o cliente. Talvez se não for essa fórmula, pode ser outra, né? Mais ou menos por aí, né, Gilmar? Só para a gente encerrar a nossa conversa aqui. É bem isso, assim. Eu vou falar de um projeto que a gente fez que deve ser lançado em breve. Não é uma pequena rede, é uma grande. A gente trabalhou acabou de fazer um projeto para o Habib's, de um cardápio digital, que a ideia é eles continuarem com o cardápio físico impresso, mas com menos tiragem, né, uma menor tiragem e uma experiência otimizada para o meio digital. Olha aí. Então, assim, quando a gente fala em transformação digital, a gente não foi lá, pegou o cardápio impresso, tirou uma cópia e fez o digital, né? A gente entendeu como funcionava o negócio, como funcionava para o Habib's,
E aí, dentro do que o digital, o mobile oferece, a gente pensou a melhor experiência. Então, em breve, esse projeto vai estar aí na rua, vocês vão poder ver. Muito bom. Gilmar, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Rumo Certo, por trocar experiências, contar aí da sua história e trazer informações tão relevantes aí para o empreendedor, para o empresário. Obrigado, Gilmar. Volte sempre. Muito obrigado a você, Sebastião, pelo tempo e pelo espaço, e podem contar comigo. Muito bem, e muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Forte abraço, até mais.